Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez juntos para estudarmos a lição da nossa Escola Bíblica Dominical. É um enorme prazer, uma enorme alegria estar junto com você para aprendermos a palavra de Deus. Eu quero lembrar também a todos que nos assistem que nós estamos nas redes sociais, através das nossas plataformas aí no Facebook e no YouTube. Você pode acessar AD Ibitinga, no Facebook AD Ibitinga, e no YouTube Assembleia de Deus Ministério Nova Aliança. Ali vai ter pregações, vai ter as lives dos nossos cultos, e você vai poder acompanhar aí na íntegra, além de mensagens aí que vão edificar a tua vida. Nós vamos nessa manhã estudar a lição de número 13, que tem por título A Multiforme Sabedoria de Deus. Nós vamos iniciar a nossa lição, estamos encerrando esse trimestre que falou a respeito dos dons espirituais e ministeriais. Tema desse trimestre, como nós aí já dissemos, os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Então foi um tema muito bom, que trouxe, tenho certeza, que assim como trouxe para a minha vida, trouxe também edificação para a vida de cada um de vocês que estiveram durante esse trimestre, com todas as dificuldades que nós tivemos de paralisações por causa da pandemia aqui em nossa cidade, e houve diversas paralisações, né? E a gente teve muitas dificuldades, muitos problemas aí no decorrer do trimestre, mas nada que nos impedisse de lecionar e fazer com que a palavra de Deus de alguma forma chegasse até a sua vida. Então, usando de vários recursos aí, das redes sociais, as lives, enfim, estivemos nos empenhando para que, de alguma forma, você pudesse estar informado sobre a palavra de Deus. Hoje nós estudaremos a última lição desse trimestre e a partir do próximo trimestre começaremos um novo currículo aí. E eu quero estender o convite a você que talvez está assistindo esta aula pela primeira vez ou está começando a ter acesso agora à Escola Bíblica Dominical. Eu já quero estender o convite a você aqui no próximo trimestre esteja conosco. Você que é aqui da nossa cidade de Ibitinga, você irmão, irmã, que ainda não é matriculado, né, jovem, criança, que ainda não é matriculada na escola dominical, eu faço um convite a você que se matricule e participe conosco nesse próximo trimestre, que vai trazer com certeza um grande crescimento, vai agregar muito aí para a tua vida ministerial, espiritual, para o teu conhecimento aí no que diz respeito à palavra de Deus. Nós vamos iniciar aqui lição de número 13, que tem por título, como nós já vimos, deixa eu voltar só aqui, A Multiforme Sabedoria de Deus. O comentarista desse trimestre foi o pastor Elinaldo Renovato, um mestre na palavra de Deus. O tema do trimestre foi esse daqui: dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Temos aqui a relação de lições que a gente estudou durante esse trimestre, né? Primeira lição, Deus e deu dons aos homens. Segunda lição, propósito dos dons espirituais. Terceira lição, dons de revelação. Depois, dons de poder, dons de elocução, o ministério do apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre ou doutor, presbítero, bispo, ancião, o diaconato, que foi a aula que nós estudamos
no domingo passado, e nessa manhã estudaremos sobre a multiforme sabedoria de Deus. Eu tenho certeza que durante esse trimestre nós podemos aprender muito a respeito de dom espiritual, de dom ministerial, e daquilo que a palavra de Deus fala, da contemporaneidade dos dons, e daquilo que a palavra de Deus fala a respeito dos dons, de como usá-los. E a gente vai, nessa aula principalmente, ter aí um resumo, né, do trimestre, um resumo daquilo que foi aprendido durante o trimestre. Nós vamos ver nesta lição aqui de número 13. A leitura bíblica em casa se encontra em Efésios, capítulo 3, verso do 8 ao 10, que diz assim: A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que, desde os séculos, estava oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. E já está próximo, em 1 Pedro capítulo 4, do 7 ao 10, já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A gente vai ver um pouco a respeito disso nessa manhã. O textual se encontra em Efésios 3:10, está na palavra que a gente leu agora na leitura bíblica em classe, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios 3, versículo 10. Verdade prática diz assim: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. Então, nessa parte da verdade prática, a gente vai ter aí um vislumbre, né, uma noção da responsabilidade da Igreja, segundo o comentarista, ele diz aqui, segundo o Rinaldo Renovato, deixa explícito aqui, ó, a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja. Então, através da Igreja, o mundo conhece a sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, que a gente vai ver do que se trata aqui mais para frente. Ponto central, diz aí, a multiforme sabedoria divina se manifesta para pessoas simples. Vamos para a nossa introdução nessa manhã maravilhosa. Diz a nossa introdução aí. Lembrando que eu uso um comentário meu, né? Esse comentário aqui não é o que você vai achar na revista, vai encontrar na revista, tanto de mestre como de aluno. É apenas um resumo daquilo que existe na lição. Já na última lição desse trimestre estaremos arrematando os assuntos que trabalhamos ao longo dos últimos meses, enfatizando tanto a sabedoria e a graça multiforme de Deus, como os cuidados com que devemos exercer nossos dons, sejam aqueles de manifestação súbita e esporádica, como línguas estranhas e profecia, sejam aqueles de operação cotidiana na vida da igreja, como ensino e pastorado, por exemplo. Com a Bíblia em mãos, vamos à aula. Então, a gente vai ver nesses pequenos poucos minutos aí que a gente vai estar junto, um pouquinho a respeito dessa multiforme, né? O que é multiforme? Multiforme que tem várias formas, várias facetas, né? Por isso, a multiforme sabedoria de Deus. A introdução do Rinaldo Renovato diz assim: o Altíssimo revelou para a Igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo, pelo Espírito Santo,
O Senhor trouxe luz para o seu povo, usando seus santos apóstolos e profetas, para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Era a multiforme sabedoria do Pai, manifestando-se para pessoas simples como eu e você. Então a gente vai ver aqui que todos são convidados a esse acesso, né, à sabedoria de Deus, a essa multiforme sabedoria de Deus, né, que se nós formos procurar mais a fundo, a gente vai ver no decorrer da lição, nós vamos entender que, como o Rinaldo Renovato próprio diz, ela se trata do próprio Cristo, né, é a sabedoria de Deus aí. Vamos para o primeiro tópico aí para a gente ganhar tempo. O Altíssimo revelou para a igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo, aquilo que a gente acabou de ver. Esse mistério é Cristo em nós, a esperança de glória. Era a multiforme sabedoria do Pai, manifestando-se para pessoas simples como eu e você. Tópico 1. Os dons espirituais e ministeriais. Os mais diversos dons espirituais e ministeriais, e aqui eu cito alguns textos, é claro que a gente não vai ler todos eles porque o nosso tempo é curto. 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, Romanos 12, do 6 ao 8, 1 Coríntios 12, 28 ao 30, 1 Pedro 4, 10 e 11, e Hebreus 2 e 4, Efésios 4, 7 e 11, 2 Timóteo 1, 6. São concedidos segundo a sabedoria de Deus para o bem das comunidades. A correta utilização dos dons beneficia. Então a gente vai ver que os benefícios da correta utilização dos dons. É algo que a gente falou no decorrer do trimestre. Você que acompanhou as lições aí deve estar bem familiarizado, bem lembrado, né? Que existe os dons foram dados à igreja para que fossem utilizados, e é importante que a gente frise que a utilização correta, né? Então, a utilização correta desses dons que o Senhor deu à igreja vão trazer benefícios, né? Tanto benefícios individuais como benefícios coletivos, através da utilização correta dos dons. Então, eu citei aqui, primeiro, as pessoas promovem a vivência sábia, a propagação do Evangelho, transformação de vidas. Então, são apenas aí alguns benefícios aí que a utilização correta dos dons vão trazer, né? As pessoas promoverem a vivência sábia, né? Viver com sabedoria, aquilo que a gente já falou aqui no decorrer do trimestre sobre, a gente vai falar um pouco mais aqui mais para frente sobre sobriedade, né? Sobre equilíbrio, a propagação do Evangelho, né? Então, a utilização correta dos dons espirituais que Deus deu e ministeriais vão beneficiar a propagação do Evangelho. Beneficiando a propagação do Evangelho, beneficiam também a transformação das vidas, né? Vamos para frente aí. Então, primeira coisa aí, primeiro subtópico aí, ó, da nossa lição, diz aí que os dons espirituais e ministeriais são diversos. Então, a gente viu aqui no decorrer do trimestre todos esses dons, né? Dons de revelação, que são palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espíritos, dons de poder, dons da fé, dons de curar, operação de maravilhas, dons chamados de elocução, que envolve glossolalia, né? Mais a utilização verbal, né? Que são dons de profecia, dom de línguas, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, dom de profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas são os dons de elocução. E vimos também os dons ministeriais, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, ou bispos e presbíteros, né? A gente já estudou sobre isso, e mestres ou doutores. Então,
Nós vimos aí nas lições anteriores que são diversos dons, né, que o Senhor disponibilizou e ainda disponibiliza, porque não somos cessacionistas, que acreditam que os dons cessaram com a morte dos apóstolos, mas nós somos continuistas, pois cremos que os dons permanecem ainda até hoje e permanecerão ainda até que a igreja seja arrebatada da face dessa terra. Diz aí, no Novo Testamento o apóstolo Paulo afirmou: há diversidade de dons, diversidade de ministérios e diversidade de operações. Todas essas obras, dons, ministérios e operações diversificadas revelam a beleza da imensurável sabedoria de Deus, aquele em quem não há enfado ou monotonia. Então é importante a gente entender que o Senhor nos chamou para uma nova vida e para que vivamos, como diz a palavra, em novidade de vida. Então, não é monotonia, não é enfadonho a vida cristã. Não é enfadonho a vida cristã. É uma vida de novidade. Por quê? Porque a palavra se renova todos os dias. Vamos ler aqui os Salmos de número 16 e o verso de número 11. Diz aí: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Então, o que o salmista está dizendo aqui? Para sempre, né? Existe abundância de alegria, existem aí benefícios, delícias, ele traduz aqui, perpetuamente, para sempre, né? Então, o Senhor, a presença de Deus existe, a vida cristã não é enfadonha, não é monótona, né? Ela é novidade de vida, é uma fonte que está sempre jorrando, é uma água viva. Por isso o Senhor Jesus falou à mulher samaritana no capítulo 4 de João, né, que aquele que beber dessa água fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus está oferecendo a ela ali, a gente vai ler em João 4, ele diz que ele está oferecendo a água viva. O que é água viva? É uma água que não está parada, mas está em constante movimento, né? Então, a sabedoria de Deus, né? Não existe nela enfado ou monotonia. Além do mais, essa diversidade de dons supre a igreja de todas as ferramentas necessárias para a adoração, edificação e evangelização. Então está aqui explícito aqui 3 propósitos principais dos dons que o Senhor Jesus ele disponibilizou para a sua igreja, né? E essa diversidade, como digo aqui, tem tudo o que é necessário, toda a ferramenta necessária para adoração, edificação e evangelização. Então, nós não precisamos de nenhuma ferramenta externa para que a gente adore, né? Como existe hoje, existe hoje uma injeção, né? De muitas novidades, né? Principalmente no que diz respeito ao culto, à forma litúrgica daquilo que é preparado. Existem muitos movimentos novos, né? Para forçar uma adoração, né? Para forçar uma adoração, quando na verdade os dons que o Senhor dá à igreja supre, tem todas as ferramentas necessárias para adoração. Então a gente não necessita de nada externo, mas de algo que realmente venha da palavra, porque aquilo que o Senhor disponibiliza para a igreja já contém, já supre toda a necessidade, todas as ferramentas necessárias para a adoração.
para a edificação, né, para o crescimento da igreja. Então, nós não precisamos de nenhum movimento para que a igreja cresça, né? Muito menos distorções da palavra e teologias estranhas, né, como a gente vê muito por aí, como a teologia da prosperidade, e algumas outras heresias que existem por aí, para que a igreja se edifique, para que a igreja cresça. Porque o Senhor disponibilizou já todas as ferramentas necessárias para que isso aconteça. E a evangelização, né? Então, dentro daquilo que o Senhor disponibilizou para a igreja, desses diversos dons que a gente já estudou aqui, que a gente já viu durante esse trimestre, contém todas as ferramentas necessárias para que nós adoremos, sejamos edificados e evangelizemos. E eu coloquei aqui já um destaque nessa imagem aqui de presentes, né? Os dons são presentes de Deus para nós. E Ele nos tem dado uma diversidade enorme desses presentes, de sorte que nada nos falta do que realmente é necessário para o serviço cristão. Vamos para o segundo tópico, para nós darmos andamento à nossa aula. Então, primeiro, os dons espirituais e ministeriais são diversos, são muitos e são amplos. A sabedoria de Deus, ela é multiforme e plural, se manifesta de várias formas. É manifesta em seus dons espirituais e ministeriais nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo, né? Isso é interessante, apesar de culturas diferentes, né? De costumes diferentes, de variadas, como ele diz aqui, comunidades cristãs espalhadas pelo mundo, de variados povos, os dons que se manifestam são os mesmos, né? A gente vai observar que nós compartilhamos como uma grande família dos dons espirituais que o Senhor disponibilizou à sua igreja. Paulo fala de multiforme sabedoria em Efésios 3:10. Pedro fala de multiforme graça, como a gente viu em 1 Pedro 4:10. Ou seja, há muitas formas, variadas formas da graça e da sabedoria de Deus operarem no mundo e em nós e através de nós. Por isso, disse Davi: Senhor meu Deus, tu nos fizeste muitas maravilhas, e teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los. Não há ninguém igual a ti. Se eu tentasse relatar todos os teus feitos, jamais chegaria ao fim. Então, a sabedoria de Deus tem uma amplitude muito grande no que diz respeito a dons espirituais, né? E a sua amplitude é tão grande, é tão profundo aquilo que o Senhor dá à sua igreja, que ele consegue abraçar, abranger diversos povos com culturas diferentes, mas que são abraçados pela mesma graça, pela mesma sabedoria e pelos dons espirituais. Tudo bem até aqui? Vamos prosseguir. Dádivas do Pai. Então, os dons espirituais e ministeriais são diversos, são amplos e são dádivas, né, ou presentes, né? Outras excelentes dádivas de Deus dispensadas à sua igreja para comunicar o evangelho a todos são a dádiva do amor, que a gente vai ver um pouco mais para frente. A grande manifestação do amor foi Deus enviar seu Filho amado para salvar o mundo, né? Dádiva da filiação divina. Deus torna um filho das trevas em filho de Deus. O ministério da reconciliação. Quem está em Cristo é uma nova criatura, e o resultado disto é que Deus faz tudo novo. Tiago nos ensina que todo bom presente ou boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1,17. Embora o foco desse trimestre, que agora encerramos, né, tenha sido dons espirituais e ministeriais, é claro que as dádivas de Deus para o nosso bem-estar, nosso crescimento espiritual, nosso serviço, tanto secular e espiritual, são inúmeras, né? Então, as dádivas de Deus que o Senhor nos dá, os presentes que Ele nos dá, além dos dons espirituais, eu achei importante
nós frisarmos aqui, já que estamos encerrando um trimestre, tá aí, saúde, né? Família, trabalho, Bíblia, a palavra, salvação, igreja, batismo no Espírito Santo. Então, se nós formos parar para pensar em as tantas dádivas que o Senhor ele nos dá, né? São, como disse Davi, né? São tantos que a gente não vai poder contar, né? As inúmeras graças, bênçãos, dádivas que o Senhor nos dá. Eu apenas citei algumas aqui para que você veja aquilo que o Senhor tem feito por você. Por mais difícil que possa parecer a situação que nós estamos vivendo, né? E é realmente uma situação difícil, o Senhor tem nos dado muitas bênçãos. O Senhor tem nos dado muitas dádivas, muitos presentes, das quais você e eu com certeza não somos merecedores. Mas o Senhor tem nos presenteado com saúde, com família, né? Apesar de todas as dificuldades, com o trabalho, né? Uma porta aberta, com a palavra de Deus, né? Com a salvação da nossa alma, com a igreja, batismo no Espírito Santo e outras mais que tomaremos posse no porvir, né? Vida eterna, que é aquilo que o Senhor promete a todo aquele que o aceita como seu único e suficiente Salvador, né? Então, como é bom ter o Senhor como nosso pastor. Vamos prosseguir aí para o segundo tópico, que tem um título aí, Bons Dispenseiros do Mistério Divino. Mas antes, vamos ler a sinopse aí do tópico 1. Os dons espirituais e ministeriais são diversos e amplos. Vamos aí, bons dispenseiros dos mistérios divinos. Então, dispenseiro era aquele que era um encarregado de tomar conta da dispensa do seu senhor, onde ficavam os mantimentos. Era como fosse um almoxarife, né? Se a gente fosse falar na linguagem de hoje, como fosse um almoxarife, que era encarregado de tomar conta do estoque, né? Da dispensa do seu senhor. Então, aí, os bons dispenseiros fazem a dispensa do seu senhor, primeiro, com sobriedade e vigilância. Paulo destaca a sobriedade e a vigilância do candidato ao episcopado como habilidades indispensáveis ao exercício do ministério. 1 Timóteo 3, verso de número 2. Nós vamos fazer essa leitura rápida aí. 1 Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 2. Deixa eu abrir aqui rapidinho para a gente ganhar tempo. Diz aqui, 1 Timóteo, capítulo 3, verso de número 2. Deixa eu só ver se é isso mesmo, ou é 2 Timóteo. 2 Timóteo. Eu editei errado aqui. Não é 1 Timóteo, aqui é 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, verso 2. Diz assim: Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. O que é repreensível? Que não é digno de repreensão, né? Um homem fiel, de bom caráter, né? Aquilo que a gente aprendeu na lição de número 10, né? De número 11. Um homem de bom caráter, que não é digno de repreensão, ele é irrepreensível, né? Então aqui a gente vai ler qualidades indispensáveis àquele que deseja o episcopado, né? Aquele que é candidato. Se a gente ler o verso 1 do capítulo 3 de 1 Timóteo, vamos entender que o episcopado é uma chamada, né? Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, desejar não é ser chamado. Você pode desejar e não ser chamado,
né, a quem não deseje e é chamado para exercer. Mas ele diz aqui que aquele que deseja uma obra excelente. Mas aí ele vai dizer, convém, pois, que o bispo, né, aquele que deseja, o pastor, o presbítero, o bispo, o ancião, seja irrepreensível. Marido de uma mulher, né, não dá para ter duas mulheres, né? Isso não é nem permitido por lei, né? E o Senhor nunca se agradou dessa situação. A gente vai observar isso muito bem claro dentro da palavra de Deus. Apesar de que hoje as coisas chegaram a um ponto de existir líderes distorcendo o que diz a palavra para injetar no meio evangélico coisas esdrúxulas como o divórcio. Mas isso o Senhor não aprova. Marido de uma mulher vigilante, né, que esteja sempre atento, não abaixando a guarda para o adversário, sóbrio, né, falo de equilíbrio, de lucidez, honesto, hospitaleiro, tem que ser honesto, hospitaleiro, a gente vai ver o que significa isso aqui mais para frente, apto a ensinar, né? Então, é interessante entender essa palavra apto a ensinar, que para se ensinar precisa se aprender. Tem muitas pessoas que querem ensinar, mas não querem sentar para aprender. Então, a capacidade ou a atitude de sentar para ouvir alguém, para aprender de alguém, demanda humildade, né? Demanda humildade. Porque o que é humildade? É você não querer ser maior do que o seu próximo, do que o seu semelhante, né? Então, aquele que senta para aprender, ele se submete, ele reconhece que necessita de aprender algo a mais, né? Por isso diz aqui, apto a ensinar. Se não sentou para aprender, não pode levantar para ensinar, né? Como que um bispo, um obreiro, um dispenseiro vai ensinar a igreja se não participa da escola bíblica dominical? Como que um dispenseiro vai exercer a autoridade de ensino sobre a igreja se não frequenta os cultos de ensino, né? Então não tem como, se você não senta para aprender, você não pode se levantar para ensinar. E o dispenseiro, o bispo, o que deseja, ele necessita ser apto para ensinar. Diz aí, o apóstolo recomenda ao obreiro não ser dado ao vinho, pois a bebida traz confusão, contenda e dissolução. Né? A gente nem vai entrar nesse mérito aqui da bebida alcoólica, que a Bíblia ela é terminantemente contra o uso, porque a bebida alcoólica rouba a lucidez do homem, né, e causa confusão, contenda e dissolução. Então, principalmente o cristão, ele precisa se afastar desse tipo de comportamento, né, o comportamento de vício de bebida, que traz confusão, né, contenda, um comportamento dissoluto, porque rouba a lucidez, né, e faz com que o obreiro, o episcopado, o despenseiro, não ser, o bispo, aliás, não seja sóbrio, né, e deixe de vigiar. Então, é altamente necessário que aquele que exercita a função ou que tem o chamado para um dom ministerial de despenseiro, de ministro, de profeta, aquilo que a gente já aprendeu, ele tenha, é indispensável que ele tenha, perdão, as qualidades aí para que possa exercer com excelência o ministério que o Senhor colocou na sua vida. Os dons são concedidos por Deus não para o uso pessoal, e eu coloquei aqui com exceção ao dom de línguas estranhas, que a Bíblia diz que traz a edificação pessoal, né? Aquele que fala em línguas,
edifica-se a si mesmo, é o que a palavra de Deus diz. Os dons são concedidos por Deus não para uso pessoal. Então, com exceção do dom de línguas, né, os dons que Deus dá à igreja não são para o uso pessoal. Né? Eu vejo pessoas aí, por exemplo, esses dias eu cheguei um absurdo de ver um camarada que cobra para entregar uma profecia, né? que cobra um valor para revelar para a vida de alguém, né? Fazer uma revelação aí, né? Para entregar uma profecia, né? Então cobra um valor X, você liga, ele cobra um valor X, você deposita e aí vem a revelação, a profecia. O que é isso, senão alguém que está usando o dom que Deus deu para benefício próprio, né? Para torpe e ganância. Né? Então, os dons não são concedidos para uso pessoal. Figura do dispenseiro, responsável pela despensa de seu senhor e em servir a sua família. Né? Então, nós, como dispenseiros, e é interessante a gente entender principalmente essa parte aqui, né, da figura do dispenseiro, que é o responsável pela dispensa do seu senhor e em servir. Né? É importante que fique frisado essa palavra, né, que foi falado muito nesse trimestre. Que o dispenseiro ele precisa entender que ele foi chamado para servir e não para ser servido. Né? Servir a sua família, a família do seu Senhor. E a Bíblia diz que nós somos família de Deus. Né? Então nós obreiros, você obreiro, você que tem um chamado, que recebeu um dom, foi chamado para servir a sua família, a sua igreja, a igreja de Cristo, para servir e não para ser servido. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10. Devemos ser vistos pelos homens como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Então é assim que os homens têm de nos ver, como ministros de Cristo, como dispenseiros dos mistérios de Deus. Então, isso aqui também é muito importante para nós entendermos que a credibilidade nos torna verdadeiramente parecidos com Cristo. Credibilidades na palavra, credibilidade nas atitudes, na família, enfim, precisamos ter credibilidade para que possamos ser vistos pelos homens como ministros de Cristo, dispenseiros do mistério de Deus. Vamos para frente aí. Segundo subtópico traz aí amor e hospitalidade. Os dispenseiros de Cristo têm um ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, né? Eu até estou rindo porque é interessante a gente falar isso, que o dispenseiro, ele tem, né? É uma afirmação do Elinaldo Renovato, né? Ele tem um ardente amor uns para com os outros, né? E é algo que infelizmente a gente vê cada dia mais esfriando na vida da igreja. Aqui também entra o caráter hospitaleiro do obreiro, recomendado pelo apóstolo Pedro. Não tem nada a ver com hospital, não, e a gente vai ver isso. 1 Pedro 4,9. Esta é a verdadeira identidade do cristão, uma identidade de amor. Né? Diz aí, não sei se dá para ver, porque ele ficou um pouco pequeno, mas Deus. Sobre o amor falaremos no último tópico, mas quanto à hospitalidade, ela é dever de todos os cristãos, como está escrito. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não o sabendo hospedaram anjos. Hospitalidade não tem a ver com hospital, que a gente falou, né? Mas com hospedaria, ou seja, é a disposição para acolher e dar boa guarida às pessoas que são de fora. Então, hospitalidade tem a ver com o acolhimento tão importante dentro da igreja, tanto para os de fora que chegam, quanto para aqueles que estão propriamente dentro da igreja, quantos abandonados dentro da igreja, né? No nosso meio. E nós precisamos ter esse caráter hospitaleiro,
diferente de Diótrefes, que recusava a hospitalidade aos irmãos, 3 João, versículo 9 e 10, você vai ver que esse Diótrefes aqui era um obreiro que não recebia os irmãos que chegavam na igreja, impedia que os que estavam lá recebessem, né? Então, tinha um espírito de dissolução, de divisão, de contenda. Devemos ser como Febe, a generosa crente de Sencreia. Romanos 16, verso 1 e verso de número 2. A hospitalidade no grego é piloxenia, que significa amor ou amizade pelos estrangeiros. Tem o sentido de receber bem os que vêm de fora. Né? Então, isso é hospitalidade. É uma disposição. E a igreja precisa ter essa disposição. A igreja que não tem a disposição para acolher, para dar boa guarida às pessoas que são de fora, aqueles que chegam, tem a tendência de diminuir, né, de minguar e não de crescer. Mas a igreja que é disponível para ser hospitaleira, né, acolhedora, e assim deve ser a igreja. A igreja não ela não é um fim em si mesma, né? Não é fechada. Ela precisa ser aberta, né? A igreja não é exclusiva. A igreja ela é inclusiva, né? Ela inclui as pessoas, ela não exclui. Independente, e isso é independente. E aqui a gente pode entrar numa área até sensível, né? Delicada, independente da cor, independente da posição social, né? Entra lá um magnata dentro da igreja e entra um mendigo. Os dois precisam ser tratados da mesma maneira. Por quê? Porque a igreja precisa ter a disposição para acolher, né? Para abraçar, para dar boa guarida. Então, assim é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos para frente para a gente conseguir chegar no finalzinho aí da nossa aula. O dispenseiro deve administrar com fidelidade, isso é importante por demais. A graça derramada sobre os dispenseiros de Cristo tem de ser administrada por eles com zelo e fidelidade. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, não por torpe ganância, né? Mas com fidelidade, com zelo. Tratar a obra do Senhor com zelo é uma das características do despenseiro, que tratava a dispensa do seu Senhor com zelo, né? E assim precisa ser a igreja de Cristo. A fidelidade ao lado do amor é a marca fundamental para os cristãos no exercício dos dons que receberam de Deus. Paulo é enfático em 1 Coríntios 4, 1 e 2. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Os obreiros infiéis, apesar dos dons outrora manifestos, serão condenados. Tá? Mateus 7, 21 ao 23. Vamos ler lá para não ficar só na falácia, mas vamos citar a palavra de Deus. Mateus capítulo 7, verso 21 até o 23. Diz aí: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, olha só, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Né? Então, palavras duras do próprio Cristo. Né? Somente os servos fiéis adentrarão ao reino eterno do Senhor Jesus. Em todo o tempo sejamos fiéis a Deus e à sua palavra. Que tipo de alimento estamos servindo ao povo de Deus?
o mordomo fiel serve um alimento saudável, livre de contaminações e que possa de fato nutrir as pessoas. Assim devemos ser nós no exercício dos nossos dons. Nem vamos entrar no mérito doutrinário, né, de falar a palavra como ela é, porque a gente iria de fato muito longe comentando a respeito disso. Nós vamos já adiantar aqui um pouco uma aplicação prática aí. Cuide dos dons e revelações recebidas de Deus, colocando à disposição do próximo como bom dispenseiro. Então, o dispenseiro ele sempre pensa no seu próximo, antes de pensar no seu benefício próprio. Deu para entender até aqui? Então vamos continuar. Os bons dispenseiros do ministério divino, os mistérios divinos, devem apresentar sobriedade, vigilância, amor, hospitalidade e fidelidade ao Senhor. Tópico 3 aí para a gente já caminhar para o final. Os dons espirituais e o fruto do Espírito. Vamos lá. A necessidade dos dons espirituais. Os dons espirituais são indispensáveis à igreja. Uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade. É no tempo de sequidão que precisamos buscar mais e mais a face do Senhor, rogando-lhe a manifestação dos dons espirituais para o despertamento espiritual da igreja. Então, esse momento de frieza, acho que muito dado à pandemia, ao afastamento, né, ao fechamento das igrejas, e infelizmente há quem concorde, né, há cristãos que concordam com esse ato anticonstitucional, né, de fechar as igrejas. Existe uma pandemia, a gente entende a situação, mas o caminho nunca será fechando a igreja, né? E a igreja de fato é a primeira a ser atingida. Há uma pandemia, vão fechar as igrejas, né? Então a igreja traz um resultado no tratamento que ela oferece à sociedade, tanto de transformação como de cura e auxílio no que diz respeito à parte principalmente psicológica, que é o que mais tem afetado as pessoas nessa pandemia, né? A parte psicológica, né? A parte da psique do homem, por isso aumentando significativamente o número de suicídios, né? Nesses tempos tão difíceis, e a igreja presta um serviço muito importante à sociedade. Por isso a igreja não pode ser fechada, né? A gente vê uma onda de frieza e mornidão acontecendo. Os crentes da nossa atualidade não sentem a necessidade de, como diz aqui Erinaldo Renovato, não sentem esse tempo de sequidão, não entendem que precisamos buscar mais e mais a face do Senhor, que Ele possa se manifestar e haver aí um avivamento, né, nos nossos dias. Diz aí, já estudamos sobre esse assunto na lição 4 do trimestre passado, bem como na lição 1 do atual trimestre, mas agora reafirmamos, visto que são ferramentas de Deus para que o adoremos. Nos edifiquemos mutuamente e evangelizemos o mundo com celeridade e poder. Os dons são e sempre serão, enquanto a igreja estiver na terra, recursos espirituais indispensáveis. Como um exército em missão não pode sofrer perda de suprimentos, a igreja militante não pode ficar sem os dons. Nossas armas são espirituais e poderosas em Deus. Então, é indispensável à vida da igreja os dons espirituais. Por isso, não podemos nos acomodar diante da situação de frieza, de mornidão. Precisamos fazer a nossa parte na busca, na intercessão, no clamor, em busca dos dons espirituais, porque o Senhor, Ele não mudou.
ele continua o mesmo, ainda batiza com o Espírito Santo, ainda dá dom espiritual para a sua igreja. Vamos acelerar um pouquinho aí. Essa parte eu peguei do canal EBD Inteligente, do meu amigo evangelista Tiago Rosas, e está aqui retirado de um trecho do livro de A.W. Tozer, uma citação: o Espírito de Deus, sua presença e seus dons não são simplesmente algo que se deva ter em nossas congregações cristãs. Não. Essa é uma necessidade absoluta e imperativa. Então, os dons precisam ser tratados como uma necessidade na igreja, para que a igreja possa continuar crescendo até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Os dons espirituais e o amor cristão. Vamos lá. Paulo termina em 1 Coríntios 12 sobre os dons espirituais. E em seguida, abre o capítulo 13 com o tema amor. O apóstolo dos gentios refere-se a vários dons, ensinando que sem o amor, nada adianta tê-los. Então, no capítulo 12 e no capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo vai falar sobre os dons. Mas entre o 12 e entre o 14 existe o capítulo 13, que fala sobre o amor, que é o fruto do Espírito, né? Então, os dons são importantes, mas sem o amor, eles se tornam um fim em si mesmo. Ou seja, sem o amor de Cristo, sem o amor que o Espírito Santo ele gera, sem o amor como fruto do Espírito, o dom espiritual ele serve apenas, vai ser usado apenas como benefício próprio, como a gente já tem visto no decorrer desse trimestre. O amor é a virtude suprema que todo verdadeiro cristão deve ter em si, desenvolvendo-se cada vez mais, já que é o fruto do Espírito, como está em Gálatas 5:22, e a verdadeira identidade do discípulo de Cristo. João 13:35. Paulo chama o amor de um caminho ainda mais excelente para a correta expressão dos dons da igreja. Paulo não está com isso dizendo: busquem o amor e deixem os dons para lá, ou basta ter o amor e nada mais. O que ele diz é: busquem e exercitem os dons em amor. Então, o amor que o Espírito Santo gera na vida do crente faz com que ele exercite os dons de forma a servir a Deus e ao próximo, né? Então, os dons precisam ser exercidos, acima de tudo, com amor, né? Através do amor. Vamos para o terceiro subtópico aí para a gente encerrar, porque não queremos nos estender e delongar demais. A necessidade do fruto do Espírito. Uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito de Gálatas 5:22, o amor, é o que o nosso Pai Celestial quer a sua igreja, zelosa da boa doutrina, mas em chamas pelo amor fraterno, amor de irmão. O caminho do amor é mais excelente que os dos dons espirituais. Vamos lá. No trimestre passado, na lição 5, estudamos sobre o fruto do Espírito, o eu crucificado, mas também agora reafirmamos: os dons espirituais dizem respeito aos carismas. Lembra que a gente estudou isso lá na lição 5? Ferramentas espirituais concedidas graciosa e poderosamente por Deus. Enquanto que o fruto do Espírito diz respeito ao caráter, qualidade espiritual e moral desenvolvida no crente pelo Espírito, não adianta ter carisma sem caráter, mas Deus também não quer só caráter sem carisma. Perdão. Ele quer uma igreja completa, com o poder, os dons, o amor, o fruto e a moderação, o equilíbrio. Então, uma igreja completa, né? Que exercita os dons em amor, como fruto do Espírito, e que tem também a moderação, o equilíbrio.
vamos para frente. Aqui os dons espirituais são ligados ao amor cristão, o mais autêntico fruto do Espírito. Conclusão, diz aí. Desde o início do ano nos dedicamos a estudar assuntos referentes às principais doutrinas cridas, vividas e pregadas pelos pentecostais, especialmente o tema dons espirituais. Agora, ao final deste ciclo de estudos que durou um total de 6 meses, primeiro semestre já foi. Nossa expectativa é que tenha ficado claro como Deus tem soberana e sabiamente repartido seus preciosos, variados dons, bem como quão necessário é sermos responsáveis na administração desses dons. Ao final de tudo, conservemos esses 3 propósitos. Primeiro, glorificar a Deus. Segundo, servir nossa igreja local. E terceiro, colaborar na evangelização dos pecadores. Então, que nós tenhamos essas 3 regrinhas aí como máxima na nossa vida, na nossa mente, né? Esses 3 propósitos em tudo que fazemos, na administração dos dons, da graça que o Senhor nos deu, né, através da sua sabedoria multiforme, que nós tenhamos esses 3 propósitos na nossa vida. Glorificar a Deus, servir nossa igreja local e colaborar na evangelização dos pecadores. Até o próximo trimestre, querendo Deus. Eu espero que esse breve resumo tenha trazido para você que nos ouve, que nos assiste, uma perspectiva daquilo que a gente tratou durante esses 3 meses, né? Ou esse primeiro semestre, e daquilo que de fato Deus ele requer de nós como dispenseiros da multiforme sabedoria, da multiforme graça de Deus. Eu espero que nos encontremos no próximo trimestre, seja aqui na videoaula, seja na escola dominical presencial, e que possamos todos aprender juntos a palavra de Deus. Fique com Deus, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.